Oi, gente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cinema nos anos 50 e especificamente na cidade de São Paulo. Vamos falar mais especificamente para vocês terem uma ideia de como isso foi encarado, que são as bases do cinema independente atual, né, nesses anos 50, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, como ele foi encarado pela Maristela Filmes e pelos seus produtores e que perdura até hoje. Maristela hoje é a produtora mais antiga, né, sobrevivendo aí duramente, desde os anos 50 até 2020, estamos com 70 anos de idade. O fundador foi Mário Aldrá, meu pai, e hoje eu insisto, né, em produzir peças, filmes e conteúdos, e vou contar um pouquinho de vocês essa história, como começou e por que ela se tornou a base do cinema nacional. No pós-guerra, começou uma efervescência cultural, né? A necessidade novamente de se ter, né, as culturas e você conseguir levar isso a público. E o cinema era uma das grandes, né? Ainda não existia televisão, né? A televisão ainda estava no início, então foi um dos grandes difusores da arte, né, na tela. São Paulo ainda não fazia filmes de uma forma séria, né? Tudo ainda estava concentrado no Rio de Janeiro, ainda tinha aqui uma ou outra, né, película esporádica. E em 1950 tivemos duas grandes produtoras que encararam isso de forma industrial, né? Onde se fazer filmes era uma profissão, onde se fazer filmes era uma indústria que tinha que dar lucro, né? Naquela época não tinha incentivo nenhum. Então a Maristela começou com Mário Aldrá, Mário Tivelli, pensando em produzir películas. Se pensou num plano industrial porque o Mário Aldrá vinha da parte da indústria, né? A família dele era da parte da juta, tinha uma indústria grande de 3 mil funcionários naquela época, e ele decidiu ficar fora da indústria da família e começar uma indústria própria, que era a indústria cinematográfica. O Mário Tivelli tinha um pouco de conhecimento do teatro, né, da parte de produção, e Ruggero Jacobi também se juntou a essa turma para começar a primeira fase da Maristela. O que se pensou na época? Vamos ter que ter estúdios. Chegou seus estúdios, se encontrou um lugar perfeito, que era no Jaçanã, um pouquinho longe, mas tinha o complexo, né, construído, fácil de se adaptar para o que eles pretendiam, né? Que ficaram 4 estúdios bastante grandes, com pé direito grande. Nós estamos falando de 4 estúdios aí de 400 metros quadrados, 500 metros quadrados, com pé direito de 15 metros, né? E mais algumas construções que depois se tornariam camarins, alojamentos, restaurantes, enfim, ficou uma estrutura, um complexo bem respeitável para a época, né? O investimento em equipamento foi grande, né? Alguns comprados até da SIC, que permanece SIC, né, até hoje, e assim começou a parte estrutural, né, desse local. O que se pensava em produzir? O Marinho partiu do contrário que a gente pensa hoje, né? Hoje a gente pensa em produzir filme, como é que vai fazer. Não, naquela época era muito claro, né? Quanto rendia um filme nacional. Então chegou-se a uma cifra de $50 mil por película. Então a gente tinha que produzir filmes com $50 mil da época, né? Claro, tô reduzindo aí, né? Não vamos tomar isso como base financeira, senão você tem que jogar toda a inflação para chegar hoje aqui no custo de um filme. Mas se fazer um filme com $50 mil era um desafio, porque já na Argentina e México, que eram grandes produtores desse segmento, os custos chegavam de $100, $150 mil por filme, esses filmes, né, de valores mais baixos, né? Hollywood já naquela época já se produzia com $500 mil e na Europa estava em $250 mil cada produção. Então Marinho partiu logo de cara sabendo o quê? Né? Que é a mesma coisa que a gente sabe hoje. O filme, somente no mercado nacional, ele não dá lucro. Então, o Marinho precisava vender os filmes internacionalmente
e ter até coproduções internacionais. Isso fazia com que as produções tivessem que ser um pouco mais ricas. Você não podia fazer uma comédia, que seria uma coisa que só para o público nacional. Você teria que ter aí alguns filmes com um pouco mais de conteúdo internacional. Então, Marinho partiu de algumas obras, né, de escritores famosos para poder ter esses filmes um alcance internacional maior e poder aí sim partir de um lucro, né? Então ele começou com Presença de Anitta, que foi baseado num romance Mário Nonato, depois Suzane Presidente, teve Comprador de Fazendas, que foi baseado em Monteiro Lobato, né, a obra de Monteiro Lobato, que foi um filme que fez muito sucesso no exterior, e assim começou a contabilidade, né, do Marinho para se produzir filmes, né, nesse contexto de você ter que faturar no exterior também para cobrir os custos, né? E além do outro ponto que tornou a Maristela um pouquinho mais especial, né, e diferente do que Veracruz e outras multifilmes e outras que surgiram na época. Ela tinha o custo para esses estúdios de $250 mil ano, né? Então esses custos incluíam um pouquinho diferente do formato que a gente faz hoje. Hoje a gente terceiriza, né, iluminador, diretor, tudo isso a Maristela tinha contratado, né, fixo ali. E esse custo tinha que funcionar, significava, né, na época, você produzir cerca de 8 filmes por ano, que era muito para uma produtora, né? O Marinho achava que se comprometer com 8 filmes por ano ia comprometer a qualidade do produto e o risco ia aumentar muito. Então ele passou a abrir isto para o cinema independente, alugar estúdio, alugar câmeras, alugar toda a infraestrutura, né? A Maricela tinha até laboratório interno, né? Então era uma coisa, toda essa estrutura completa, né? Ela começou a abrir para outros produtores e para outros filmes. Então a Maristela chegou a produzir mais de 60 filmes, contando né, essa parte de estúdios alugados, etc. E também 25 filmes produção própria, sendo que numa época a Maristela chegou a produzir 7 filmes em 2 anos, que é um volume bastante alto, né? A gente não tem isso nem hoje aqui no cenário nacional. Então esse foi o começo dos anos 50, né, que a Maristela se empenhou e durou até 59, quando foi os últimos, e, enfim, terminou como todas as outras indústrias, né, como sempre pelo fogo amigo, né, pelo próprio governo, falta de incentivo no governo, que isso fica para uma outra conversa com vocês. Mas voltando ao nosso estúdio, né, bem completo, e tentando fazer um plano de divulgação e de distribuição bem complexo e bem direto, a Maristela assinou contrato com Columbia, assinou contrato com Severiano Ribeiro, e isso deu para ela já uma dimensão do que ela ia faturar. E com isso ela se sustentou. Durante 9 anos, a Maristela teve entre mortos e feridos, né, no balanço ano a ano, sempre um equilíbrio bastante grande, né, de fazer os seus filmes com recursos próprios ou com coprodução, né. Chegou-se até né, vários, o Banespa na época oferecendo dinheiro, financiamento, e o Marinho falava, mas até para o próprio prefeito de São Paulo, falava, prefeito, nosso problema não é financeiro, ele é econômico, a gente precisa ter um valor de ingresso maior, que o ingresso ficou congelado quase 10 anos, né? E a partir daí era esse o discurso do Marinho, né? E com isso, o que aconteceu nesses 9 anos? Os técnicos, que eram bem escassos, né? O Brasil praticamente não tinha, né? Técnicos. E a Europa vivia um momento muito pobre, então muitos técnicos experientes, né? Húngaros, italianos, austríacos, até mesmo os argentinos, vieram para o Brasil e fizeram uma escola, né, que começou no cinema, depois foi para a televisão,
E foi bastante sólida essa escola que se formou no Brasil, até mesmo de diretores, né, que vieram filmar aqui, onde nesses longa-metragens se formou muitos, né, pupilos que depois que se destacaram nos anos 60, né, e aprendendo exatamente nesses estúdios, né, de industriais, onde você tinha um volume de produção alto. Porque o volume de produção baixo ele não te dá margem, né, a você aprender aqui e vou aplicar onde. Então, os estúdios, né, tanto Maristela, Vera Cruz, Multifilmes, eles te davam essa chance. Como tinha uma produção praticamente contínua, né, você ia, né, adquirindo expertise e ia levando isso adiante. E até hoje, né, nós temos descendentes dessa turma de técnicos, dessa turma de diretores. E uma coisa que o Marinho falava e que é verdade, que hoje o Brasil faz muito bem, né, é formar atores. Os atores brasileiros foram e são muito bons, né? Segundo o Marinho, sempre salvou as produções brasileiras. Os atores salvavam qualquer produção porque eles eram excepcionais, eram acima da média, né? E assim foi um pouquinho dessa história dos anos 50 que a gente vai ficar aí para o próximo bate-papo contando para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho do que é nos estúdios da Maristela, no Cinema Nacional em Marcha, um documentário que vocês vão ver a seguir e que vai contar para vocês terem uma ideia, a diferença, né? Quando hoje a gente está falando para um celular, para uma câmera pequena, vai mostrar para vocês como eram as luzes, as cenografias, os estúdios, né, a logística da época, como era gigantesca. Gente, é isso, tá? A gente vai ficar para o próximo bate-papo. Espero que vocês gostem do Cinema Nacional em Marcha, tá bom? Um abraço, até a próxima. Abrem-se os portões da cinematográfica Maristela em São Paulo. Pasqualino Mascote nos dá licença. Estes estúdios dotados dos melhores aparelhamentos técnicos se destacam entre os maiores da América do Sul. Foram eles construídos no bairro de Jaçanã, em São Paulo, pela cinematográfica Maristela S.A. Como os estúdios sempre foram um mistério para o público, vamos desvendar agora alguns desses mistérios. Aqui está o maior parque de luz dos estúdios brasileiros. Centenas de refletores que são indispensáveis para uma boa fotografia. Esses mesmos refletores têm seus hospitais. Eis alguns deles, sendo reparados, precisam estar em forma para filmar as belas estrelas do nosso cinema. Possantes geradores mantêm uma corrente elétrica uniforme exigida pela delicada aparelhagem de filmagem. Esses geradores possuem respectivamente 150, 120 e 70 cavalos de força. A película virgem é um tesouro inestimável. Neste cofre subterrâneo, ela é guardada em condições especiais. No departamento de câmeras, as lentes são guardadas com carinho porque são elas os olhos mágicos das câmeras cinematográficas, que recebem aqui toda a assistência. Os cameramen cuidam delas como se fossem seus próprios filhos. A Maristela possui câmeras cujo valor atinge uma soma extraordinária. Mas corramos a cenografia. Através das mãos de cenógrafos e operários hábeis, os cenários dos filmes se modificam diariamente, transformando-se palácios em choupanas e tabernas em igrejas. Esta, por exemplo, é a fachada de uma fazenda que será vista num dos próximos filmes da Maristela. As secções de carpintaria e marcenaria estão sempre em febril atividade para executar os pedidos da cenografia. O chefe do departamento de cenografia examina a construção de um set.
E breve, nesse falso escritório, Orlando Vilar e Vera Nunes trocarão juras de amor. Anita ainda está presente nos estúdios. Esta era a escada de sua casa. Lembram-se de presença de Anita? Estes cenários daqui a pouco estarão prontos para os trabalhos. Opa, por aqui não. Já estão filmando uma cena de Suzana e o presidente com Marrelia. Este grupo de construções estão reservados para os camarins e os departamentos de maquiagem. Mas passemos à rouparia. Ela já fez a sua escolha. E você? Aqui centenas de trajes podem vestir reis e mendigos, podendo ser modificados por pessoal especializado. Um pincel mágico, alguns cosméticos e com um hábil maquiador, se faz todas as classes de caracterizações. Mas vejamos uma equipe em ação. Dos geradores, a força é levada por estes cabos aos palcos de filmagem. O diretor ordena luzes. E magicamente ilumina-se o set. Indiscretamente, vamos assistir a um ensaio de Procópio e o ex-campeão de boxe, Hermínio Spala. Eles, sob as ordens do diretor Pieralisi, fazem esta cena de um comprador de fazendas, enquanto automaticamente faço o registro do som. Neste outro edifício está instalado departamentos de corte, montagem e gravação. Um dos mais complexos trabalhos do cinema é o corte. Os cortadores devem possuir grande senso de síntese e continuidade. Nesta sala pode morrer ou ressuscitar um filme. Este é o auditório, onde se gravam as músicas das fitas e se faz a mixagem. A Maristela construiu esta sala de som, segundo os mais severos requisitos da técnica moderna. Tem capacidade para gravar com orquestra de 90 professores e obter o registro perfeito. Na cabine de projeção do auditório, estão instaladas as cabeças de som que têm a função de transportar para uma única coluna sonora os mais diversos ruídos de um filme, desde a voz sensual da estrela ao cacarejar de uma galinha. Sempre há uma hora da boia. E a comida é farta e sadia na Maristela. Nos escritórios, um candidato é sempre bem recebido. Quem sabe se este não será um futuro galã? Aqui os movimentos das equipes são controlados diariamente. Umas estão filmando nos próprios estúdios, outras estão em locação filmando exteriores. Tudo controlado rigorosamente pelo departamento de produção. A publicidade faz nascer estrelas e informa o fã das atividades dos estúdios. Este é o departamento de histórias onde nascem os argumentos para os filmes a serem realizados. Também a música é preparada de acordo com os roteiros dos filmes. O telefone tilinta o dia inteiro. Manuel Pelufo, diretor de Meu Destino é Pecar, prepara um novo filme e discute detalhes de filmagem. Os estudos das tomadas são feitos sobre os desenhos dos cenários do filme. Na sala da diretoria, sobre a mesa do produtor, encontramos o plano de produção que vem sendo realizado. Presença de Anita, Suzana e o presidente, o comprador de fazendas, Meu Destino é Pecar e a fera estar esperta. Logo estes filmes estarão recebendo aplausos nesta vitoriosa Marcha do Cinema Nacional.